capítulo 1, versículo 1 até o 6. A mensagem que nós temos hoje fala do cuidado que a gente precisa ter com as novidades, com algumas coisas novas que nós começamos a buscar. O mundo está evoluindo, está tudo evoluindo. É ou não é verdade? Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje vai ser o quê? Sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. Céus e terra pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela não vai acrescentar nada, não vai tirar nada, continua o quê? A mesma coisa. A gente já chegou a ver um pastor dizendo que a Bíblia, ela está desatualizada. Então alguém precisava pegar e atualizar a Bíblia, porque tem um pessoal que, se não atualizar a Bíblia, esse pessoal vai ficar de fora. Mas eu pergunto para você, é a Bíblia que tem que mudar ou é a gente que tem que mudar? Você está entendendo, sim ou não? Então hoje o que a gente está procurando? Alguma coisa em que a gente se encaixe. A gente não quer mudar, a gente quer que as coisas mudem para a gente o quê? Se encaixar nelas. Então, hoje, o problema que nós temos vai muito além da gente procurar simplesmente, da gente ter hoje uma igreja assim, outra igreja assada, outra igreja de um jeito, um negócio de outro jeito. Não, a gente está procurando alguma coisa na qual a gente se encaixe sem precisar de mudança. Você está entendendo, sim ou não? Então a gente vai em busca disso. Tem muita gente em busca de algo que se encaixe no gosto dela, no desejo dela. E aí, irmãos, a gente não quer obedecer a palavra de Deus. Essa história que nós vamos ler agora, a mensagem de hoje, é sobre uma família que sai da sua terra por causa de um momento de necessidade, um momento de fome, vai em busca de alimento numa terra, irmãos, chamada Moabe, que era uma nação que estava sempre em conflito com o povo de Deus, e eles permaneceram lá 10 anos. Irmãos, eles fugiram da fome num lugar e foram encontrar a morte em outro lugar. Queria que você lesse comigo Rute capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a história? Diz assim, leia comigo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Vamos ler o versículo 6 de novo? Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém, irmãos? Preste atenção. O Elimeleque,
ele sai da terra dele. Teve fome naquela terra. E a Bíblia diz que aquela fome, ela fez com que ele tomasse essa decisão. Belém de Judá, esse nome, irmão, significa casa de pão. E na casa de pão, momento difícil. Estavam passando por fome. Aí eles decidem sair dali para ir para Moabe. Os moabitas naquele tempo estavam assim, em conflito direto. Quase sempre tinha um conflito entre o povo de Israel e os moabitas. Mas eles decidem, irmãos, ir para Moabe porque deve ter ouvido a notícia que a fome não tinha chegado lá. E Israel tinha fome, os moabitas não. Então o que eu faço? Eu vou lá para a terra de Moabe para caçar comida. Irmãos, e foram. Tomaram a decisão de sair por causa daquele momento difícil. Então eu queria já dar uma lição importante para você aqui nesse texto, no versículo 1. Vamos começar? Primeira lição: não tome decisão por pressões que você possa sofrer. Irmãos, não tome decisões por pressão. Versículo 1 diz assim: sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher, seus 2 filhos. Irmãos, olha só, eles saíram por causa do quê? A decisão de sair da terra de Belém de Judá para ir para Moabe, qual foi o motivo? Foi o quê? A fome. Irmãos, mas olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Havia muitas famílias em Judá, por que só ele saiu? Irmãos, só eles saíram. Você imagina que, se todo mundo aqui achar que a vida aqui está ruim e decidir ir lá para os Estados Unidos, inclusive quem foi, está apertadinho. É ou não é verdade? É, irmãos, porque a coisa está difícil lá. É ou não é verdade? Irmãos, tem um povo lá precisando de oração até. Por quê? Porque está nessa indecisão. O que vai acontecer? Ninguém está sabendo. Mas você imagina se todo mundo que acha que está ruim aqui no Brasil resolver ir para os Estados Unidos. O que nós vamos fazer? Você está entendendo, sim ou não? E tem gente que está aqui, está se dando muito bem aqui, consegue sobreviver aqui, consegue viver bem aqui. Temos as lutas? Sim ou não? Temos. Mas você imagina, irmãos, se a gente tomar decisões sempre que a gente for pressionado. Você imagina aquela moça, aquele rapaz que já está ficando, meu irmão, já está passando a idade, já está ficando um pouquinho mais madurinho. Se ele ficar pensando assim, não, o tempo está passando, eu preciso casar, eu preciso arrumar alguém, então, primeiro que aparecer na frente, eu pego. Ô meu irmão, agora tem um negócio, você sabe que o pessoal hoje, tem gente que está tão assim por causa disso, que está entrando nesses negócios. Já ouviu falar do Tinder? Quem já ouviu falar? O Tinder é o aplicativo do relacionamento. Só que agora tem Tinder gospel, pessoal. Você sabia? Sim ou não? Irmão, Deus me livre, diga, está amarrado. Pastor, mas o senhor não gosta, o senhor não concorda. Irmão, já está difícil, já era difícil você conhecendo as pessoas, conhecendo a família, que antes era assim, não era? Sim ou não? A gente conhecia a família e tal. Irmão, se você conhecer alguém aqui em Timóteo, aqui, sei lá, Fabriciano, irmãos, a coisa mais fácil que tem é você conhecer a família da pessoa. Mora aqui perto, é na verdade. Aí o cidadão mora lá no Nordeste. E a pessoa apaixona. Mas não conhece nada, irmão. A pessoa está aqui, não sabe da família, não sabe na verdade, não sabe se o que a pessoa está falando da vida dela é verdade ou é mentira. É a faca que trabalha numa coisa, sabe lá se trabalha mesmo. Até a foto a gente não sabe.
vezes a pessoa pega a foto de um bonitão lá, de uma bonitona, coloca lá, e a pessoa olha, nossa, acertei na loteria agora. Meu Deus. Tem gente que fica até pensando, eu não acredito que uma pessoa bonita dessa começou a gostar de mim. Irmão, dizem por aí, sabe aquele ditado aí no mundo? Que quando a esmola é demais, né? Irmão, mas às vezes a pressão, a pessoa está vendo a idade, é ou não é verdade? Irmão, aparece um, você vê que é rolo, você está amarrado, não quero saber, aparece outro, aí você fica, mas o tempo vai passando, eu preciso e tal. Não, meu irmão, não tome decisão, porque você está pressionado. Ah, mas eu estou nessa igreja, e o fulano da minha família está em outra igreja, e ele está assim, não, vão comigo, vão para a minha, e não sei o que, meu irmão, você tem que ficar onde você se sente bem, você não tem que seguir os outros porque eles querem que você faça isso, porque até isso tem na igreja. Irmão, eu já fui em outras igrejas, eu vou confessar para você que já fui. Lá, eu me senti, a igreja é uma bênção, aquele negócio bonito, um altar cheio de gente, a banda, aquele negócio. Mas lá eu senti um peixe fora d'água. Aí quando eu entro na igreja da graça, onde eu estiver, eu me sinto um peixe dentro da água. Você está entendendo sim ou não? Então não adianta me fazer, não, mas você tem que ficar perto de mim, você tem que ficar junto comigo. Não, eu tenho que ficar onde eu me sinto bem. E pronto. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas a pessoa fica pressionando, irmão. Às vezes a pessoa sai de um lugar que ela está bem para ir para um lugar que ela, né, não sabe de nada, chega lá, não se sente bem, fica com vergonha de voltar, não fica nem lá, nem cá, fica no meio do caminho. Irmãos, vou falar para você uma coisa. Às vezes o inimigo faz pressão na gente para tomar determinadas decisões, porque o problema do inimigo não é a fome. O problema o negócio com o Elimeleque, com a família dele, não era a fome, não. Se você pegar, marca aí onde você está, a irmã vai colocar na tela aí, se você quiser abrir, você pode, Mateus capítulo 4, mas marca aí que eu vou voltar aí. Mateus capítulo 4, versículo 3, Jesus está sendo tentado pelo inimigo. Mas acontece uma coisa interessante. A primeira tentação, Jesus estava com fome. Jesus estava com fome, irmão. Lá no versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 3, o que a Bíblia diz? Presta atenção. Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, o quê? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha isso, irmãos. Jesus jejuou um tempo, e depois desse tempo veio a fome, e aí quem chegou nele primeiro foi o tentador, foi o diabo. E aí a tentação, Jesus, você é filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. Sabe por que o diabo falou isso? Sabe ou não? Porque o diabo estava preocupado com Jesus. Você sabia ou não? Sabia, irmão? O diabo preocupado, Jesus está com fome. O inimigo está preocupado, Jesus está sem comer. Ô Jesus, estou preocupado com você. Você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão, mata a sua fome. Irmão, a questão era a fome. Olha o comecinho do versículo. Se tu és o Filho de Deus. Irmão, o diabo não queria matar a fome de Jesus. Irmãos, o diabo queria lançar uma dúvida. Quando o inimigo fica pressionando você para tomar uma decisão errada, o propósito dele é te afastar, é tirar você da presença dele, da presença de Deus.
Irmão, porque você sabe, os problemas que a gente enfrenta faz a gente desanimar, faz ou não faz? Sim ou não? Você fica na igreja, irmão, você está enfrentando uma luta, o que vem na cabeça? O que está adiantando? Eu orar, eu vir na igreja, eu fazer corrente, o que está adiantando? Não é isso que vem na cabeça da gente? Sim ou não? Poxa, eu estou aqui até orando, até agora Deus não mandou a varoa, Deus não mandou o varão. Ô irmão, a gente fica pensando. E às vezes vem o desânimo. O que o inimigo quer? Ele quer com isso é afastar você, tirar você da presença de Deus. Quando ele fala com Jesus, se tu és filho de Deus, ele não está preocupado com a fome de Jesus, ele está querendo colocar o quê? Uma dúvida ali. Então, se tem uma coisa que eu aprendo aqui, primeira coisa, não tome decisão porque você está pressionado. Não saia de um lugar e vá para outro lugar, de uma cidade, vá para outra cidade, de um emprego e vai para outro emprego. Meu irmão, não faça isso sem a direção de Deus. Você está entendendo, Senhor? Não faça. Ore primeiro, peça a Deus, para Deus lhe dar uma palavra. Irmão, tem decisões que a gente toma, presta atenção, que vai ter consequência, não é só para a gente não, é para a nossa família também. Você está entendendo, sim ou não? Tem coisa que se só atingisse a gente, se tem decisão que a gente toma, que se só fizesse mal para a gente, tá bom, mas faz mal para um monte de gente, às vezes perto da gente. Então, cuidado, não toma decisão porque você está pressionado, não. Ore a Deus, peça a Deus, Deus vai te dar a direção em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem entendeu, diga graças a Deus. Segunda lição que eu tenho aqui para te dar. Volta lá no livro de Ruth, que você marcou lá, não marcou? Vamos ler o versículo 6, que é o último versículo que nós lemos. Diz assim: então se levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Meu irmão, olha para mim. Segunda lição aqui: não seja precipitado. Não seja precipitado. Irmão, se aquele homem, se o Elimeleque tivesse esperado mais um pouco, qual que é a notícia que veio lá de Judá quando estava em Moabe? Deus visitou o povo lá. E Deus deu pão para aquele povo que estava com fome. Se ele tivesse ficado, ele ia passar um apertozinho, mas, irmão, a provisão ia chegar. Mas tem gente que é precipitado, tem ou não tem? Sim ou não? Irmão, tem gente que faz cada bobagem, porque é precipitado. Deixa eu dar 2 provérbios aqui para você, muito importante. Vai lá, marca aí que eu volto. Provérbios 19, 2. Eu vou ler aqui numa tradução que a gente chama de NVI. Provérbios 19, 2. Eu vou ler na nossa tradução que nós temos aqui na nossa Bíblia, e depois eu vou ler numa tradução que a gente chama de NVI. Vamos lá? Isso, lê comigo. Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os pés peca. Mas a NVI é mais clara, ela diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e errar o caminho. Você está entendendo, sim ou não? Irmãos, quem se apressa com os pés, ou quem é precipitado, a Bíblia diz, vai errar o caminho. Meu irmão,
Você já deve ter passado por isso alguma vez na sua vida. Sabe? De saber, depois que você faz a coisa, que você devia o quê? Ter esperado um pouco mais. É ou não é? Quem aqui já fez compra na internet? Você já fez? Sim ou não? Já fez aquele negócio, você vai lá, compra o negócio, aí passa um dia, dois, você está ansioso para comprar, não, eu tenho que comprar, você vai lá e compra. Passa um dia, dois, o mesmo produto que você comprou, aparece o quê? Bem mais barato. Ainda bem que dá para cancelar, devolver e comprar o outro, né, irmãos? Que senão você ia ficar com uma dor na consciência. Poxa, eu podia o quê? Ter esperado. Mas às vezes a gente é precipitado com as coisas. Como eu disse, naquela ânsia da gente fazer determinadas coisas, apressar algumas coisas na vida da gente, a gente erra o caminho. A gente vai pelo caminho errado. E o caminho errado, irmãos, ele é terrível, que ele parece bom. Mas a Bíblia diz que tem caminhos, são caminhos de morte. Todo caminho que você vai precipitadamente vai dar algum problema para você. E tem muita gente que é assim, é precipitado. Você sabe por que tem gente? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você sabe por que tem gente que fica pulando de igreja em igreja? Como a gente fala, de galho em galho. É precipitado. Ele está na igreja, está orando. Aí, a vitória está demorando para chegar. Então a igreja é ruim, eu tenho que procurar outra. Aí vai na outra, mesma coisa. Não deu. Aqui não deu, então tem que procurar mais uma. Aí vai. Não, meu irmão, você tem que esperar em Deus. Eu queria que você lesse comigo um pedacinho do Salmo 40. Quem aqui sabe o que está escrito no Salmo 40 sem abrir a Bíblia? Eu não ouvi. Muito bem, irmão. Mas você já leu o resto? Até o versículo 4? Abre aí, vamos ler. Salmo 40, versículo 1 até o 4. Está na tela aí também para você acompanhar se você quiser. Vamos lá? Provérbios, capítulo de número... É provérbio não, pessoal. Salmo 40. Ainda estou no provérbio lá. Salmo 40, versículo de número 1. Vamos ler comigo. Diz assim: esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que ponha no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Irmão, Deus está dizendo aqui para mim e para você: confia nele, espera nele com paciência. Ele vai ouvir a sua oração, ele vai realizar aquilo que deseja o seu coração. Mas não seja precipitado não precisa de correria. Pastor, mas o tempo está passando. Meu irmão, Deus tem a hora certa, o tempo certo para você. Confia nele em nome de Jesus. O que você tem pedido, Deus vai realizar, meu irmão. Creia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vamos terminar? Terceira lição. Volta lá em Ruth que eu vou terminar agora. Nós vamos ler os dois agora, o versículo 1 e o versículo 6. Por favor, lê mais uma vez comigo, os dois versículos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher, seus 2 filhos. E o versículo 6...
é quando ela volta. Então se levantou ela com suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Meu irmão, em nenhum momento da história nós vamos ver Elimeleque buscando de Deus alguma direção. Ele simplesmente pega e sai, e vai de uma terra para outra. Só que essa mudança de uma terra para outra, de um país para o outro, vamos dizer assim, não era só uma mudança de lugar ou uma mudança de cidade. Aquilo, irmãos, quando eles saem, eles estão saindo do propósito de Deus para a vida deles, do centro da vontade de Deus, onde Deus queria que eles estivessem. Não estou dizendo que você não possa mudar nada na sua vida, que você não possa mudar de lugar, que você não possa sair de uma cidade e ir para outra, não. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que antes de qualquer coisa, a gente precisa de uma direção, de uma confirmação. Porque às vezes a gente sai do propósito, irmãos, e começa a sofrer. Você veja que a Noemi voltou. Mas nós já não estamos falando de Elimeleque mais, porque o Elimeleque fugiu da morte lá em Belém de Judá e foi encontrar a morte aonde? Não é verdade? Não, vamos sair daqui por causa da fome, vão morrer de fome. Foram para Moabe, chegou lá, Moabe, morreu em Moabe. Irmãos, e os filhos? Morreram também. Na hora que essa mulher decide voltar, o prejuízo já está feito. E essa volta representa o quê? Uma volta para o lugar de onde eles não deveriam ter saído sem confirmação. E às vezes é assim. A gente quer seguir a nossa cabeça. Irmão, e às vezes a gente sofre. A gente está vendo hoje até algumas pessoas, irmãos, que até fazem a obra de Deus. Sabe, a gente vê um pessoal que não quer sair do lugar onde está. Eu tenho um temor com esse negócio. Irmãos, no dia que eu vim aqui para essa cidade, o pastor me perguntou se eu queria vir. A conversa foi assim: não, você está bem aí? Eu falei, estou. Já estava 10 anos lá em Juiz de Fora, pastor. Está bem aí? Estou. E se tiver que tirar você daí? Eu falo, só é Deus que sabe. Você quer sair? Eu falo, se for olhar, sair, eu não quero não. Mas eu quero estar onde Deus me coloca. Não onde eu me sinto confortável, onde eu quero estar. Agora tem gente que você fala, não, eu vou tirar você daí. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas que negócio é esse? E se Deus quiser usar em outra cidade? Mas tem pregador que é assim. Você não pode mexer com ele, não. Você imagina, irmão, você está num lugar onde Deus não quer que você esteja. Você imagina você estar com uma pessoa que não foi aquela que Deus preparou para você. Quem é casado aí, diga amém. Levanta a mão. Escolhendo bem, irmão, mas bem mesmo. Não é difícil? Não pode falar a verdade. Ué, mas não vamos assustar o solteiro aqui agora. Escolhendo bem, irmão. É difícil uma vida a dois. É duas pessoas diferentes. Tem mais momento bom do que difícil. Mas você imagina você estar com uma pessoa que Deus não escolheu, que você escolheu para a sua cabeça ou porque você estava com pressa. Irmão, cuidado. E a Bíblia até fala, presta atenção, lá em Lucas,
capítulo 15, a partir do versículo 11, a Bíblia conta a história do filho pródigo. Você lembra? Um homem tinha 2 filhos. E o que o filho mais novo faz? Quem lembra? Ele sai da casa do pai, coisa da cabeça, não, me dá metade da herança aí, o que me pertence, eu vou sair e vou embora. Irmãos, e olha só, deixa eu falar uma coisa, olha para mim, deixa eu falar uma coisa séria aqui, você percebe como que Deus, ele não se intromete? Sim ou não? Quer bater cabeça? Vai. Você quer fazer bobagem? Vai também. O filho, aquilo ali representa o filho na casa do pai. O homem numa igreja, por exemplo, se ele vira e fala assim, eu vou sair e eu vou embora, quem decide é quem? É Deus? Não, quem decide é ele. O filho diz o quê? Eu vou embora. E o pai pega a metade da herança, dá na mão dele e deixa ele embora. Mais tarde, depois de perder tudo e gastar tudo, esse filho diz o quê? Eu não devia ter saído. E ele volta, como a gente fala aí fora, com o rabo, né? Ainda chega todo humilde, Senhor, ó Pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos trabalhadores. Irmão, ele está falando da igreja. Aí quando a pessoa não tem essa humildade de reconhecer que fez bobagem e voltar para a rota, porque aqui nós vemos uma mulher corrigindo a rota, verdade ou não é? Voltando para o propósito. Aí é interessante que ela já volta, porque ela ouviu uma palavra. Olha, Deus visitou o seu povo. Vai insistir em ficar aí? Ela diz, não, eu vou voltar. E voltou. E às vezes tem gente precisando corrigir a rota, irmão. Saiu do propósito. Saiu do caminho que Deus preparou. Tem gente saindo da rota. E isso é sério. Porque fora da direção de Deus, irmão, é só sofrimento. No começo pode parecer bom. Mas, irmão, não tem como. Você está entendendo, sim ou não? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque a gente não pode permanecer fora do propósito. Nós temos que voltar para o propósito. E Deus é tão bom que Ele fica esperando o nosso retorno. Amém, gente? O filho pródigo, quando ele volta, tem uma festa para ele. Porque Deus quer os seus filhos corrigindo, irmão, e voltando para o propósito. Quem entendeu isso, diga graças a Deus. Então, meu irmão, guarde essas lições. Não tome decisões por pressão, não seja precipitado e não saia do propósito de Deus. Não faça uma mudança sequer, se Deus não confirmar na sua vida. Você entendeu ou não? Então diga graças a Deus. Levanta a sua mão comigo e diga, Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Diga, eu creio que através dessa palavra, diga, a minha vida será abençoada hoje, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, meus irmãos. Graças a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem aquela lanterna ainda, pessoal? Tem alguém?